Hoje eu trago para vocês mais uma novidade em farol para bicicleta. Já faz algumas semanas que eu estou testando esse novo farol aqui de 6 LEDs com 18.000 lumens de potência. Foi nos enviado lá pelo pessoal da Tio Chico Shop para que a gente pudesse trazer um review para vocês aqui no canal. Ele vem me agradando em alguns aspectos, mas também eu preciso falar de alguns pontos que não são tão bacanas, ou seja, aqueles famosos pontos negativos. Por isso hoje nós vamos conhecer o farol da Encoda, farol que segundo o fabricante entrega até 18.000 lumens de potência. Será mesmo? Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. E aqui nós temos o farol da Encoda, que segundo o fabricante ele apresenta 18.000 lumens de potência, sendo que ele está dividido em 6 LEDs, como vocês podem ver aqui na frente. O farol é bem construído, isso eu já posso dizer para vocês desde já. Esse é um modelo que eu realmente achei ele bem interessante na questão de robustez. Como vocês podem ver aqui, ele é bem construído, o corpo é todo em alumínio, bem acabado, tem um design bacana. Na parte da frente nós temos aqui uma proteção que é uma espécie de acrílico bem reforçada. Podemos observar aqui na parte interna que os LEDs eles têm um formato um pouco diferente, meio ondulado, meio que eles ficam na diagonal. Eu já vou explicar para vocês o que isso significa também. E na parte de baixo, logo aqui nós temos uma cinta de LED que vai servir como sinalizador. Na lateral a gente tem aqui a porta USB do tipo C, muito bem vedada, para evitar que ele entre água, sujeira e tudo mais. Ele vem com a proteção IPX5, o que significa que você pode tranquilamente pedalar na chuva, por exemplo. Pode molhar ele que não vai ter nenhum problema. Novamente na lateral nós temos aqui o botão de power, um botão que inclusive esse aqui eu gostei que ele não é muito ruinzinho de apertar, você realmente pressiona aqui, ele já liga o seu aparelho com facilidade. E nós temos ainda aqui 4 luzinhas que são os indicadores, olha só, 4 LEDs na cor azul e cada um deles aqui indica o nível de bateria, e à medida que a bateria vai consumindo, ele vai diminuindo ou aumentando se você estiver carregando ele. Já na parte do suporte, nós também temos aqui uma qualidade muito boa. Uma das coisas que eu sempre falo para vocês quando testo farol aqui é a qualidade do suporte, que em alguns casos nós já vimos aqui, que às vezes o farol é bem construído e o suporte acabam fazendo de qualquer jeito. Não é o caso desse aqui, o suporte em alumínio, e como são dois, eles ficam muito bem fixados no guidão da bike. E uma das coisas interessantíssimas aqui é que eles vieram com todos esses ajustes diferentes de tamanhos para você utilizar em guidão, desde aquele guidão lá de 27.1 até guidão de 31.8 ou até 35 mm, que é o guidão mais largo aí utilizado em bikes de enduro, downhill e tudo mais. Eu consegui deixar ele muito bem fixado no guidão da minha bike de enduro, por exemplo, e ficou muito bom. Ele tem um sistema de fixação que aparentemente é simples, mas é extremamente funcional. Você fixa ali no guidão da bike, depois ajusta logo aqui por baixo, o farol vai encaixado aqui na calhinha e pronto, não mexe mais, não mexe realmente. Você pode andar na trilha, pode andar em qualquer lugar. Esse tipo de problema você não vai ter, ele realmente ficou bem fixado, extremamente fixado. Então essa é a estrutura do farol. Os módulos dele são o seguinte: quando nós pressionamos ele aqui uma única vez, ele vai acender 4 LEDs, 2 da direita e 2 da esquerda. No próximo modo ele acende apenas os 2 LEDs do meio, dessa forma. Pronto, acendeu os 2 LEDs e aqui nós temos 6.000 lumens de potência. No próximo modo, aí sim ele acende todos os LEDs e a gente tem aqui os 18.000 lumens de potência, ou pelo menos teria. A próxima função dele é essa função de estrobo ou pisca-alerta. E por fim, nós temos ainda aqui na parte de baixo dele, como eu mostrei anteriormente, tem uma fita de LED que ao pressionarmos o botão aqui por alguns segundos, ele simplesmente acende somente essa fita de LED. Ela vai servir como um sinalizador. Inclusive você pode optar em utilizar esse modo aqui junto à iluminação do próprio farol. Se eu apertar apenas uma vez aqui, eu já ligo o farol e continuo com a cinta de LED ligada. É difícil eu apontar direto para a câmera aqui, porque olha como é que fica. Então vamos tentar evitar um pouco aqui, né? Vamos ficar mais diretamente. Calma que daqui a pouco vocês vão ver os testes na prática. Alguns dos testes que eu já fiz, inclusive na trilha. Isso é importante também. Agora vamos a um detalhe importante. Será que ele realmente ilumina tudo isso? Será que a capacidade de iluminação desse farol aqui ele realmente tem 18.000 lumens de potência? Ou melhor, será que cada LEDzinho desse aqui tem 3.000 lumens de potência? Confesso para vocês que eu fiquei um pouco incrédulo em relação a isso, e por isso eu tratei de efetuar alguns testes com o luxímetro, que muitos de vocês aqui no canal me indicaram. Porém eu não consegui encontrar um luxímetro diretamente,
E aí busquei na internet e encontrei um aplicativo no próprio celular que você consegue fazer esse teste. E esse aplicativo foi feito testes com um luxímetro real para ver a proximidade dele. Realmente ele não fica extremamente exato como um luxímetro propriamente dito, mas ele fica bem próximo, que já é o suficiente para eu ter uma ideia se ele realmente está apresentando isso. E os testes que eu fiz foi o seguinte: quando eu ligo apenas 2 LEDs, por exemplo, ele marcou aproximadamente 5.000 lums. É bem aceitável, já que teoricamente deveria ser 6.000. Mas como eu disse, existe uma margem aqui, não é extremamente preciso, porque nós estamos usando um aplicativo que ele utiliza o sensor do próprio celular para fazer essa medição. Então acredito que fica bem próximo mesmo. Já com os 4 LEDs acesos, na qual ele deveria apresentar então 12.000 lums, ele também ficou um pouco abaixo no aplicativo, ficou em torno de 10.000 lums aproximadamente. Já com todos os LEDs acesos, onde seriam os 18.000, novamente ele ficou um pouquinho mais abaixo, com aproximadamente 17.000 lums. Então esses foram os testes que eu fiz. Como eu disse, pessoal, não é 100% garantido, até porque é um aplicativo, mas dá para ter uma boa base. Então, se eu tivesse que dizer se ele realmente tem essa iluminação, pelo menos nos testes me pareceu que eu acho que é real mesmo, tá? Então acredito que talvez ele realmente tenha. E mesmo que ele não chegue aos 18.000, já é bem forte, hein? Digamos que no máximo ele chegasse a 12.000, é muita potência. Eu já fiz vários vídeos aqui e na minha opinião eu sempre falo que 1.000 lums de potência para um ciclista é mais que suficiente. Até porque uma das coisas que eu sempre falo, eu prefiro um farol que não tem essa potência toda, mas que tem uma autonomia de bateria muito grande, do que ele iluminar pra caramba, ou seja, ele tem uma iluminação muito boa, mas não durar quase nada de bateria. É uma das coisas que eu prezo muito mais no farol. Claro que também não adianta ele ser fraco, mas um farol com 1.000 lums e uma boa autonomia de bateria é a receita perfeita. E aí que entra aqui um probleminha, galera. O fabricante, ou pelo menos na descrição que você encontra dele aí, diz que ele vai durar em torno de 4 horas, até próximo das 4 horas e meia, com os 3 modos acesos, sendo 4 horas se você utilizar no máximo, entre 4h20 e 4h15 se você utilizar ali ele no médio, e na potência mínima com 2 LEDs você vai chegar próximo das 5 horas de autonomia. Mas nos meus testes, inclusive, fiquei bem frustrado, porque ele não chegou nem metade disso. Eu acredito que o máximo que ele pode chegar é 3 horas. Fiz um pedal, inclusive ontem à noite, um dos testes que eu fui fazer com ele carregado, os 4 LEDs totalmente acesos, saí de casa alternando em alguns momentos, utilizando o modo mais fraco, médio, alternando, fazendo testes. E quando ele chegou perto das 2 horas, ele já começou a cair bastante os LEDs ali, já estavam com metade da carga. Eu pensei, tá bom, acho que ele vai durar, essa outra metade aqui deve durar pelo menos mais 1 hora, 1h30, quem sabe. Não foi. Com 2 horas de uso ele já apagou sozinho. Aguardei um pouco, liguei novamente ele na potência baixa, que já era suficiente para o que eu estava fazendo. Rodei aproximadamente mais uns 25, quase 30 minutos e ele voltou a apagar. Ou seja, já não segurava mais a carga, já estava acabando. Como eu disse, foi 2 horas e meia no máximo, já estava estourando, pessoal, estourando. Para eu não ficar totalmente no escuro, para pelo menos eu ter uma noção, eu deixei só a cinta de LED acesa, porque segundo o fabricante, se você utilizar somente o sinalizador, você pode ficar com uma autonomia de até 15 horas. Não durou muita coisa também, mais uns 10, 15 minutos e apagava, 10 minutos e apagava, ou seja, a autonomia dele não é excelente, na verdade eu achei ela até um pouco precária de autonomia. Aquilo que eu disse, às vezes o pessoal investe em uma grande potência e nesse farol é uma pena, porque eu gostei do foco, o formato, robusto pra caramba, ele tem tudo que eu gosto num farol, no sentido de iluminar bem, ilumina certo, tem um foco bom, bem construído, fácil instalação, e aí a autonomia deixou um pouco a desejar. E olha que a bateria dele é uma bateria muito boa aí, que chega até 8.000 mAh. É uma bateria que tem uma boa carga, mas como ele exige muito, porque ele aquece, galera, você bota a mão aqui, você sente que ele tá bem quente, aí consome bateria pra caramba mesmo, né? Com certeza, tá? Eu acho que vale a pena também você conferir um pouquinho dos testes que eu fiz aí direto na prática, em uma estrada mesmo, na trilha. Olha alguns testes aí e já voltamos para encerrar. Galera, trouxe vocês aqui fora para mostrar na prática um pouquinho de como que o farol funciona. Olha só, nesse momento eu estou só com aquela cinta de LED ligada, aquela aqui embaixo. Óbvio que a câmera não mostra exatamente como é, mas não ilumina exatamente, apenas identifica onde eu estou, ou seja, é um sinalizador, é um foco de luz, mais para que eu seja visto, ok?
que é um local 100% escuro. Entrada da trilha logo ali na frente, vocês já vão ver. Eu vou mostrar antes de entrar na trilha os módulos. Nós temos primeiramente esse modo aqui, que é o modo intermediário, é o primeiro quando nós ligamos. Vou ligar o farol, aí ó, ligou no primeiro módulo, certo? Módulo intermediário. Depois o módulo mais básico, com apenas 2 LEDs acesos, 2 centrais, vão ser esse aqui, ó, apenas 2 do meio. O que eu gosto desse aqui é que ele é bem focado mesmo, ele já vai lá na frente, ó. Tá? Então assim, ele não espalha muito, mas ele é muito bacana porque ele vai lá na frente. Então ilumina bastante aqui, tá? Inclusive, eu gosto bastante. E o modo mais forte, com todos os LEDs acesos, é esse aqui, ó. Pronto. Aqui nós vamos ter a função do intermediário, que é uma função mais aberta, mais espalhada, e a função daquele modo mais básico que vai lá na frente também, ó. E isso ficou muito legal. Além disso, 2 LEDs extras que fazem com que a intensidade da luz fique mais forte. Então é muita potência realmente. Vai ser com essa luz que eu vou fazer a trilha aqui agora, porque ela é totalmente fechada e quanto mais iluminado para mim, melhor, né? Uma trilha bastante técnica, inclusive. Vamos fazer um teste para ver se o farol não vai trepidar nem nada. Como eu já falei para vocês aí no estúdio, ele realmente não trepida, mas vou mostrar para vocês na prática. Fechou? Vamos lá, galera. Uma parte boa desse farol aqui é que ele ilumina bem lá na frente realmente, tá? A trilha aqui é super fechada. Vim de bike para poder fazer o trajeto mais rápido, porque não é muito bacana ir para esses lugares tudo escuro durante a noite aqui, né? Vamos lá. Bora. Olha como é uma trilha acidentada. Estou bem surpreso realmente com a qualidade do farol. Visibilidade excelente até o momento, galera. Saltinho ali. É uma trilha que eu gosto até de um pouco mais rápido, né? Mas durante a noite assim é bom um pouquinho mais de bom senso. Mais moderado. É mais que eu estou sozinho. Acabou a trilha, chegando ao final. Pronto. Pessoal, nessa trilha eu pude comprovar com toda certeza absoluta de que a estabilidade do farol é muito boa realmente. Não trepida, tá? É claro, ele vai acompanhando o molejo da bike e tudo mais, porém ele tem um foco muito bom. Como eu disse, quando você liga os 6 LEDs dele, nesse momento aqui eu tô só com aquela cinta acesa, tá? Só como sinalizador. Quando você liga os 6 LEDs, os 2 do meio, eles fazem lá na frente. Aqueles da lateralzinha aqui, mais aqui para baixo. Então foca para você enxergar a curta distância, também além da longa distância com esses 2 no meio. E os outros lá na ponta conseguem iluminar tudo ao redor. Então mesmo que o farol ele faça aquelas oscilações, ainda assim é o primeiro farol nesse formato que eu realmente achei bom na trilha. Agora lá vai um ponto negativo que eu vou mostrar para vocês agora. Ele tem um probleminha que depois que você liga ele, passado algum tempinho, ele reseta. Como assim? Por exemplo, olha só. Eu vou apagar aqui essa luz de LED para ficar mais fácil de vocês entender. Opa. Pronto, 100% apagado agora. Quando eu ligo ele, por exemplo, vou ligar ele aqui, ó. E olha o que acontece. Liguei. Vou apertando os modos e ele vai trocando, ó. Cada vez que eu pressiono o botão, logo na sequência, ele vai mudando, normal, correto? Agora se eu ligar e deixar ele parado, por exemplo, ó, liguei. Agora eu vou deixar ele parado aí por alguns segundos. 10 segundos pelo menos, ou mais. Deixo parado aí por 10 segundos, sem mexer. Por exemplo, liguei e saí para pedalar. Fechou? 10 segundos, já deve ter passado os 10 segundos. Agora supomos que eu quero, opa, não quero mais esse modo aqui, eu quero mudar o modo, por exemplo. Olha o que vai acontecer, eu vou pressionar mais uma vez o botão. Ele desliga. Para mim isso é um grande problema, porque digamos que eu tivesse no modo, por exemplo, esse aqui, ó, o modo mais fraco. Aí você tá numa estrada que de repente ela tá muito escura e você vai trocar. Obviamente que quando eu mudar, eu só quero que ele mude o modo. E antes de fazer isso, ele desliga, pessoal. Olha só. Enquanto eu falei com vocês, já passou aqui acho que 10 segundos novamente, só para confirmar. É pelo menos 10, tá? Fez isso,
ó, ele apaga. Qual é o problema disso? É que nesse intervalo em que ele apaga, isso pode gerar digamos, uma falta de segurança, você pode sofrer até uma queda. Então isso não é legal, não é a primeira vez que eu pego um farol que faz esse tipo de coisa, e sempre que faz, pra mim, isso não é bom, tá? Então esse é um lado negativo dele. Outro problema negativo dele, questão de intensidade, que ele acaba diminuindo quando você está nesse aqui, ó, no módulo mais forte. Passou um tempo, eu não sei dizer agora absolutamente quanto tempo, mas acredito que pelo menos após uns 20 minutos de uso, mais ou menos isso, eu percebi já que ele começa a perder intensidade e ele diminui. Então aqui é a potência máxima dele, mas passou mais ou menos esse tempo, ele baixa um pouco a intensidade. Ele não apaga os LEDs, ele só baixa um pouco a intensidade, tá? E vocês percebem que isso, óbvio, é para refrigerar o sistema, porque ele esquenta demais, galera. Também, né? É bastante potência. O lado bom é que assim, não é uma perda tão grande a ponto de atrapalhar a sua visibilidade. Fica tranquilo. Eu também só percebi isso no modo máximo. Quando você está no modo básico, intermediário, ele não diminui, pelo menos eu não percebi isso. Mas no modo máximo ele realmente perde, tá? Teve um outro farol que eu já testei aqui no canal, nesse mesmo estilo de uma outra marca, que também fazia isso, mas era uma perda muito maior. Além disso, aquele outro farol, ele baixava muito, que chegava, às vezes parecia até que o farol tinha apagado, de tanto que ele acabava diminuindo a intensidade. Sem contar que era em pouquíssimo tempo, em bem menos do que 20 minutos. Às vezes não dava nem 5 minutos que você ligou o farol e ele já estava diminuindo a intensidade, em qualquer modo. Esse aqui demora um pouco, perde um pouquinho, mas é pouca coisa. E aqui eu até considero que seja algo até aceitável, porque é uma defesa do sistema para que ele não, né, sobrecarregue. Pode ser uma desvantagem, mas mesmo assim ele tem várias outras vantagens que acaba deixando ele sem aí um excelente farol. Então esse foi o nosso teste prático. Bora voltar pro estúdio aí. Bom, galera, então esses foram os testes que eu fiz até agora nesse farol aqui. E caso você tenha ficado interessado nesse farol, eu deixei o link para vocês aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Clica ali se vocês tiverem interesse, confere mais detalhes, observa bem e aí você pode adquirir se você realmente gostou desse farol aqui. Agora me fala o que vocês acharam, gostaram desse farol? Ou já testaram esse modelo aqui? Eu gostaria muito de saber se vocês têm alguma opinião sobre ele. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, agora deixe seu like, que ajuda muito no nosso trabalho. E antes de sair, lógico, né, também confere a sua inscrição aqui no canal. Se não for inscrito, já aproveita para se inscrever. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.